Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridas ouvintes, que são nossos amigos, amigas, simpatizantes e associados da Levir, a loja esotérica virtual, e a todos aqueles que estão sintonizados aqui na Esotérica FM, tanto ao vivo aqui às 9 da noite, como também na reapresentação às 9 da manhã. Nosso programa também está sendo transmitido e reapresentado pelas manhãs aqui na programação da Esotérica. Uma boa noite a todos, um bom dia a quem está nos acompanhando nas reapresentações. Aqui Osmar de Carvalho, seu comunicador, coordenador da Levir. Vamos dar continuidade no dia de hoje, aqui a mais uma série de programas Lux Esotérica, usando nesta oportunidade o livro de Charles Webster Leadbeater, O que há além da morte. Esse tema, ouvintes, que realmente é muito importante para a nossa formação espiritual, pois estudar a vida, estudar a espiritualidade também inclui estudar a morte e o que há além dela. E como aqueles que já nos ouviram no nosso primeiro programa puderam perceber, na verdade, ouvintes, não há realmente aquilo que nós chamamos de morte. A morte, na verdade, é um grande portal. É uma passagem para uma vida mais ampla. Um portal para um mundo de regresso, uma viagem de retorno para a nossa vida mais interna. Porque, na verdade, ouvintes, nós não somos corpos que temos alma e temos espírito. Não somos um corpo que possui uma dimensão espiritual. Mas sim, nós somos espíritos que esporadicamente produzimos e projetamos aqui na Terra corpos. A nossa verdadeira morada, ouvintes, é o plano espiritual e, eventualmente, esporadicamente, nós vamos aqui para a terceira dimensão. Chegamos aqui na Terra com o objetivo de buscar experiências. E esse colapso do corpo físico, quando os nossos corações param de bater e sai do corpo realmente o nosso verdadeiro ser, o nosso ser espiritual, o corpo jaz inerte, mas nós vemos que todas as suas partículas começam a se decompor e retornar para o local de onde vieram. E, como muito bem diz as Escrituras, o homem de barro, o homem da terra, volta para a terra. E o homem espiritual, então, vai retornar para o mundo que lhe é peculiar, o mundo espiritual. Mas ontem nós já começamos aqui a explorar o primeiro capítulo do livro do Leadbeater, e hoje nós vamos ainda falar de algumas das superstições mais profundas que envolvem a questão da morte, pois, como já foi dito, a maior das certezas que nós possuímos é que essa nossa vida material um dia vai terminar por meio do portal da morte. E hoje, inicialmente, vamos falar aqui sobre a questão das orações pelos mortos, pois muitos que creem que a morte realmente deleta, apaga tudo que a pessoa é, ou então há também aquelas pessoas que acham que não é necessário orar pelos mortos. Aqui vai uma mensagem muito especial do querido Charles Leadbeater para essas pessoas. Então, com relação às orações pelos mortos, um dos mais graves prejuízos ocasionados na vida espiritual pela chamada reforma que houve no cristianismo, quando a partir de
Martinho Lutero, né? Muitas igrejas se afastaram e participaram da chamada reforma religiosa no cristianismo. Então, muitos preconceitos e prejuízos ocasionados por essa reforma foi a da abolição do costume de se rezar pelos mortos. Os países que cegamente abandonaram este meio de auxiliar seus irmãos têm recebido o castigo de sua insensatez nas pessoas de sua família, que tiveram que abrir caminho sós e sozinhas no mundo astral, no mundo imediatamente após esse mundo material em que nós vivemos, porque seus parentes e amigos estavam convencidos de que era prejudicial a intenção de assisti-los, né, por meio das orações e das preces. É verdade que contra a estupidez até os próprios deuses lutariam em vão. Então, o que é a oração pelos mortos, senão o ardente desejo e o amoroso pensamento dirigido até aqueles que transpuseram o portal do outro mundo antes de nós? Os estudantes de teosofia sabem que na vida física semelhantes desejos e pensamentos são coisas reais e objetivas, como se fossem acumuladores de energias espirituais que se descarregam ao se porem em contato com a pessoa a quem são dirigidos. Porque, pois, haveríamos de supor que os efeitos de sua ação são diferentes quando ao pensador falta o corpo físico? A oração ou o pensamento amoroso em prol de um morto querido chegam até ele e o auxiliam, sem que sua ação possa falhar, enquanto reger no universo a lei constitucional da causa e do efeito. Mesmo as orações e pensamentos pelos mortos em geral têm muitíssima importância, não obstante a vagueza pareça diminuir a sua eficácia. O mundo não sabe quanto deve aos religiosos que noite e dia se dedicam continuamente a rezar pelos mortos. Geralmente, desconhecemos as condições em que depois da morte se acham os nossos parentes e amigos e ignoramos o que melhor lhes convém. Pois, ouvintes, com certeza, a vida continua do outro lado. E como disse Leadbeater, se, enquanto nós estamos aqui vivos, encarnados, nós sentimos os impactos das mentes e das vibrações emocionais das outras pessoas, por que, repito aqui a pergunta, aqueles que estão lá do outro lado também não sentiriam e não receberiam as nossas vibrações? Então, geralmente desconhecemos as condições em que depois da morte se acham os nossos parentes e amigos e ignoramos o que melhor lhes convém. Por esse motivo devemos ter cuidado em não atualizar energias que lhes podem ser prejudiciais. E a meu ver, não há melhor método do que restaurar a fórmula prescrita pela Igreja Católica na formosa antífona do ofício para os mortos, que diz o seguinte: dá-lhe, ó Senhor, o descanso eterno e ilumine-o a luz perpétua. Ou, em latim, requiem aeternam dona ei, Domini et lux perpetua insetia ei. Dá-lhe, ó Senhor, o descanso eterno e ilumine-o a luz perpétua. Porque, a menos que tenhamos indubitáveis indicações da direção que devemos dar aos nossos pensamentos, que melhor desejo podemos expressar do que aquele que foi concretizado há muitíssimo tempo nesta antífona, cujas palavras têm sido, durante séculos, o canal por onde fluíram os benditos afetos de amor,
que aliviou tantos sofrimentos e produziu não menos benefícios, se compreendermos quão exatamente convém esta antífona às necessidades dos mortos, nos convenceremos de que quem as compôs conhecia muito sobre esse particular, ou talvez sem saber grande coisa recebeu a inspiração para compô-la, porque suas cláusulas expressam exatamente as condições mais desejáveis para os entes que já estão do outro lado. A primeira lhe deseja descanso eterno de todos os pensamentos e cuidados terrenos, a fim de que nada o perturbe em seu caminho até o mundo celestial. A segunda impetra que a luz do amor divino refuja sobre ele, através da parte superior de sua natureza, e o guie constantemente para cima para acelerar seu progresso. Verdadeiramente, o auxílio que o mundo celeste pode prestar aos mortos não vai mais além do que se deriva desta oração ardente e perseverantemente oferecida. Vemos, portanto, que a religião, exceto as seitas contrárias aos sufrágios da alma, tem feito muito pelos mortos e mais poderia ter feito se não se empenhasse em eliminar tão piedoso hábito das superstições e prejuízos correntes entre o vulgo relativamente à morte. De todas as maneiras, à religião cabe a responsabilidade de outros erros por ela mesma difundidos, segundo veremos mais adiante. Então, ouvintes, o que nós podemos comentar a esse respeito é que realmente a nossa relação com as pessoas, mesmo após a morte delas, continua. Ou seja, se alguém era um parente querido, se era um nosso amigo, se era um conhecido, ou mesmo desconhecido, mas alguém que nós admirávamos, que nós acalentávamos dentro do rol das nossas amizades, ou das pessoas públicas que muitas vezes são adoradas e são acompanhadas por milhares, milhões de pessoas, quando essas pessoas se vão, nós não devemos simplesmente fazer de conta que elas não existem mais, porque elas podem realmente ser alcançadas pelo nosso pensamento e pelas nossas emoções. Pois, como nós já estudamos aqui em outros programas, ao pensar numa pessoa, ao nos emocionarmos, ao vibrar por uma pessoa, então segue no éter da matéria espiritual as chamadas formas e vibrações astrais, emocionais e mentais, as famosas formas, pensamento, as vibrações astrais se deslocam no espaço e vão encontrar com a aura daquelas pessoas que recentemente ou algum tempo atrás passaram para o outro lado da vida. E qual é a importância que isso tem, ouvintes, para essas pessoas? Porque se nós já estamos tão frios aqui na matéria que nós já imaginamos que é uma estupidez orar por uma pessoa, vibrar por alguém, lembrar intensamente e desejar que essa pessoa se melhore ou se recupere de uma doença ou de uma depressão, de uma infelicidade, se nós já estivermos aqui na matéria, não vai ser após a morte que nós vamos lembrar disso. Nós temos que usar, ouvintes, esse conhecimento desde já. Nós já podemos usar esse conhecimento não apenas para os mortos, mas para aqueles que estão encarnados, enviando a eles as nossas melhores vibrações. Não custa nada imaginar alguém que esteja enfermo, alguém que esteja em tribulação, que esteja em sofrimento, fazer uma imagem na nossa mente de que essa pessoa está saudável, que ela está irradiante de vigor e de saúde, e desejar ardentemente
e invocar as forças do universo, invocar a Deus, aos seus santos anjos, para que junto com a nossa força encaminhem até aquelas pessoas as nossas melhores vibrações. E hoje, ouvintes, isso já está provado cientificamente. Quando já foi feita essa experiência com controle de laboratório, quando alguém pensa em nós, ouvintes, então nós recebemos uma carga, uma energia que a ciência ainda não sabe medir, não sabe que energia que é, mas o fato, ouvintes, que quando alguém vibra em nossa direção, alguma coisa entra pelos nossos rins, uma força entra por ali e a nossa pressão arterial sobe. E é aí, ouvintes, que acontece aquele famoso fenômeno que a gente diz assim: a minha orelha está quente, está coçando, está ardendo, deve ter alguém falando mal de mim. E realmente, infelizmente, é isso mesmo que acontece. Tem alguém lá falando de você, pensando em você, e ele está mandando vibrações, quer sejam boas ou quer sejam más, e essas vibrações vêm para a nossa aura, ouvintes. E essas energias nos alteram não só psicologicamente, mas também fisiologicamente. E assim, ouvintes, nós temos que usar isso de uma maneira positiva. E desde já, ouvintes, já com os vivos, jamais nós devemos vibrar negativamente em relação a alguma pessoa. Não adianta, ouvintes, nós falarmos mal dos outros e evidenciar os seus defeitos ou dizer quão absurda é a situação ou o pensamento ou o comportamento de alguma outra pessoa, porque isso não vai adiantar nada para a pessoa. E o pior, ao falar mal de uma outra pessoa, essas vibrações vão se deslocar no espaço, irão até a aura da pessoa, e se essa pessoa realmente tiver um defeito, se essa pessoa realmente for má, se essa pessoa realmente for aquilo que nós estamos pensando, essa energia que nós enviamos vai descarregar na pessoa e vai transformar essa pessoa numa pessoa ainda pior do que ela já é. Por isso, meus caros ouvintes e amigos e amigas, que realmente os grandes seres estão com a razão, porque eles sempre ensinaram de que o mal, de que aquilo que nós queremos evitar, jamais termina pelo ódio, pela violência ou por qualquer ato negativo. O ódio, ouvinte, só pode terminar com amor, e tudo aquilo que é negativo só termina com a presença de um pensamento positivo. Então, se alguém é realmente mal, caros ouvintes, nós sabemos disso, não adianta fofocar, não adianta falar mal da pessoa, não adianta ficar vibrando negativamente, porque isso só aumenta a negatividade da pessoa. É melhor realmente perdoar dentro do nosso coração aquelas pessoas, e na medida do possível, ouvintes, nós temos que praticar aquilo que ensinou Jesus. Não adianta, ouvintes, orar simplesmente por aquelas pessoas que nós amamos, pelos nossos familiares, amigos e pessoas que nos são amistosas. Nós temos que orar e temos que vibrar justamente por aquelas pessoas que nós não gostamos, que não são bem apessoadas conosco, que são nossas inimigas, que são pessoas contrárias a nós, porque, como muito bem disse Jesus nas suas pregações, do que adianta rezar para aqueles que nós já amamos? Nós temos que praticar essa virtude, ouvintes, de enviar boas vibrações, de untar com o bálsamo das nossas orações aqueles que realmente estão sofrendo com as suas más qualidades, porque aí sim, aí
nós conseguimos diminuir alguma coisa, aquela negatividade que a pessoa tem. E com relação aos mortos, ouvintes, já que o Lidibit só vai voltar nesse assunto mais lá para frente, realmente nós podemos fazer muita coisa pela vibração dos mortos. E, na verdade, eu vou até parar de chamar os mortos de mortos, porque, na verdade, quem está lá do outro lado também está vivo, assim como nós estamos vivos aqui. A única diferença é que eles não têm mais corpo físico. Então, esta é a única diferença, ouvintes, entre nós e aqueles que cruzaram o portal da morte. Eles estão lá no plano astral, que é o plano das emoções, e nós estamos aqui no mundo físico, encarcerados nesse sarcófago de carne, e nem percebemos direito as emoções que nós emitimos. E como nós falamos no primeiro programa aqui dessa série, ouvintes, no mundo astral, no mundo emocional, as emoções são 100 vezes mais poderosas do que nós percebemos aqui no mundo material, porque o corpo, ele amortece, ele abafa as energias que vêm do astral. Então, e mesmo assim, em determinados momentos, nós nos sentimos abalados por uma emoção de amor, de carinho, de afeto, de consideração, e muitas vezes nós vamos às lágrimas, porque de certa forma o nosso corpo não resiste e nós ficamos abalados, e o primeiro sintoma que aparece é o derramar das lágrimas, que é esse pequeno dilúvio emocional que nós temos. E não por acaso é o lacrimejar que acontece, porque a lágrima é esta substância que só tem a função, a lágrima, de umidificar os nossos olhos, mas é incrível como emoções poderosas, quer sejam positivas ou negativas, de alegria ou de tristeza, elas nos abalam e nós choramos às vezes copiosamente, e a água das nossas lágrimas representam exatamente a vibração astral. O líquido representa o mundo astral. Então, ouvintes, se lá no mundo espiritual as pessoas sentem 100 vezes mais a emoção do que nós aqui, se nós fizermos 1 minuto por dia de uma vibração de amor, de uma vibração positiva, lembrando aqueles nossos parentes, aqueles nossos amigos, quantas alegrias nós tivemos com eles, tantas oportunidades de estarmos juntos, de vivermos momentos felizes ou às vezes também momentos complicados, mas nós sempre nos lembramos daqueles nossos irmãos, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos queridos avós que já se foram, que abriram caminho na nossa família para que nós fôssemos o que nós somos hoje. Então nós devemos a eles, ouvintes, alguns minutos de vibração diariamente, quer nós tenhamos o nosso altar pessoal de oração ou não, mas custa muito pouco, ouvintes, nós fecharmos os nossos olhos, buscarmos no fundo da nossa memória a imagem desses nossos queridos entes e pensar bem sobre eles e mandar uma bênção para eles, uma bênção de amor, de lembrança, porque a aura dessas pessoas vai receber essa vibração. E sabe qual é o efeito que vai ter na aura daquelas pessoas que estão lá do outro lado, ouvintes? O ambiente vai se iluminar. É como se entre as nuvens negras que fecham o tempo e impedem a luminosidade de passar, é como se abrisse todo o céu
e por ali passasse uma luz que ilumina e que ao mesmo tempo aquece e que enche o coração emocional daquelas pessoas com essa boa vibração. E se nós pudermos também, ouvintes, mandar rezar uma missa, mandar fazer um serviço religioso, e isso inclui também, mesmo durante os serviços de funeral, né, os serviços fúnebres, as exéquias. Isso também é muito importante, ouvintes, porque nas primeiras horas, nos primeiros dias, quando a pessoa às vezes nem acordou ainda direito lá no outro mundo, todas as vibrações positivas são úteis para aquelas pessoas que estão lá do outro lado. Mas o que nós temos que evitar, e o Leadbeater passou muito rápido aqui pelo assunto, é de enviar para aquelas pessoas, ouvintes, vibrações de tristeza, vibrações de apego, ficarmos lamentando do porquê essas pessoas nos abandonaram, porque obviamente que raramente alguém abandona essa vida porque quer, e muitos ficam revoltados, né, perguntando por que Deus levou o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, a minha mãe, meu pai, a minha avó, o meu avô, o meu tio. Por que ele não deixou essas pessoas um pouco mais aqui comigo para que eu pudesse privar da sua presença? E essa revolta, ouvintes, essa tristeza, muitos ficam depressivos, porque na verdade, ouvintes, o que nos dói quando uma pessoa falece não é realmente o desaparecimento físico da pessoa, mas sim é um pedaço da emoção, do astral, da nossa emoção que se vai, que não é preenchido mais pela energia daquela pessoa que nos era tão cara. Então nós nunca, ouvintes, devemos mandar esse tipo de energia para os nossos entes queridos que estão lá do outro lado. Nem no leito de morte, quando a pessoa já está ali numa UTI, já está numa cama, muitas vezes, né, infelizmente temos que dizer isso, moribunda, prestes a fazer a transição, nós não devemos ficar ali lamentando, ouvintes, porque ali está a iminência de se cruzar o portal da morte. Se nós tivermos que enviar alguma coisa para os nossos parentes e amigos e conhecidos que estão lá do outro lado, são vibrações de puro amor, de pura consideração, desejando que eles encontrem, como disse o Leadbeater aqui nessa subparte aqui do seu livro, que essas pessoas encontrem o descanso eterno e sejam iluminadas pela luz perpétua. E nós devemos imaginar essas pessoas com saúde, com alegria, iluminadas e irradiantes, porque essa visão que nós fizemos na nossa mente e essa emoção vai em direção àquelas pessoas. E, ouvintes, o tempo passa rápido, nós estamos chegando ao final aqui já do primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Muito grato aí pela grande audiência daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também pela audiência de você que está nos acompanhando aí na reapresentação do nosso programa e a qualquer hora do dia ou da noite no site da Levir, em www.levir.com.br. Os nossos programas Lux Esotérica estão sempre lá a qualquer hora do dia para vocês ouvirem. Vamos ao intervalinho, ouvintes, fiquem com o convite da Levir, venham nos ajudar a manter estas mensagens no ar. Até já! Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho.
Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2012. Estamos aqui com vocês, ao vivo, e agradecendo a audiência de todos que estão nos acompanhando na terça-feira, mas também a todos que vão nos ouvir aqui na reapresentação desse programa na quarta-feira pela manhã. E a você também que está me acompanhando aí a qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, que eu sempre estou de plantão aqui na Esotérica, trabalhando de madrugada, e os internautas também adoram a madrugada. Estejam sempre aqui conosco. Estamos levando para vocês aqui uma série de programas que está usando o livro de Charles Webster Leadbeater, O que há além da morte. Esse livro, que foi lançado há anos atrás pela editora Pensamento, se encontra esgotado aí no mercado editorial, mas nos bons sebos, né, como são chamados, aí nas casas de livros, né, usados, ou então lá no site da Estante Virtual, né, www.estantevirtual.com.br. Lá vocês encontram muito facilmente esse livro de Charles Webster Leadbeater, esse grande teósofo, reportado como o maior ocultista do século XX, grande clarividente. Ele que foi um teósofo, um grande maçom, bispo da Igreja Católica Liberal, e que escreveu dezenas e dezenas de livros sobre a espiritualidade, mas acima de tudo uma pessoa que viveu pela causa da espiritualização, do progresso da consciência humana. Então essa nossa série de programas aqui está usando a sua obra como referência, e realmente é importante que nós estejamos a par aqui dessas coisas que nos diz o bispo Leadbeater aqui a respeito da vida após a morte.
Também um dos problemas que Leadbeater menciona aqui, como uma teoria singular, nós vamos abordar agora sobre a questão da vida após a morte, os preconceitos, os prejuízos que as pessoas têm com relação a esse assunto. Nos diz aqui o bispo Leadbeater: um dos maiores prejuízos com relação à morte é o que nega a possibilidade de se conhecerem com certeza as condições da vida ultratumba. Por abuso que pareça, muitas pessoas devotas acreditam que o homem não é capaz de saber nada com relação ao outro mundo, cujos mistérios Deus ocultaria intencionalmente à vista humana, de modo que seria impiedade a simples intenção de inquiri-los. Seguramente não existe crença mais frágil, porque se alguém possui as faculdades a cujo exercício se abre o outro mundo, como supor que esteja deliberadamente fechado para nós? Se alguém tem a todo instante provas evidentes da existência do outro mundo e da continuidade da vida do nosso próximo ali, poderemos negá-lo e esconder essa cabeça na areia, como faz o avestruz? Se os mais excelsos santos asseveraram a existência do outro mundo e descreveram suas visões com as experiências que colheram, vamos culpar todos de impiedade por indagar e de superstição e dolo o expor das verdades desta vida superior? Certamente seria supérfluo todo argumento que aduzíssemos contra tão disparatada negativa. Se estamos convencidos de que vários de nós são capazes de ver o mundo oculto, e se a faculdade de vê-lo denota certo grau de evolução, inferiremos que tal faculdade é patrimônio de todos os nossos irmãos. Sem exceção, esses poderão algum dia ver o que hoje só veem alguns de nós, e portanto a aquisição desta clarividência é um incidente na evolução do homem e uma parte determinada do sistema do universo, um aperfeiçoamento ou progresso que deve ser bem recebido para melhor aproveitá-lo, em vez de tê-lo como anormal e ímpio. Muito mais nos firmamos nesta convicção ao perceber os resultados conseguidos com a posse dessa faculdade e ao constatar que o conhecimento do mundo supraterreno tira do homem o temor à morte e o livra de toda ansiedade e angústia pela situação dos mortos. Maior, porém, é a nossa convicção ao notarmos que aqueles que possuem esse conhecimento podem ser para os mortos infinitamente mais úteis do que os ignorantes. Sabemos muito bem, e nenhum mal provém do pleno conhecimento e da ampla esperança que nos infunde a visão do alto. Sabemos que não há nada pernicioso em nos aproximarmos da eterna verdade oculta atrás das formas terrenas de manifestação. O que o Leadbeater está querendo apontar aqui, ouvintes, é que muitos entre nós, já nos dias de hoje, têm a faculdade da clarividência desperta. E isso aconteceu com Leadbeater. Ele foi treinado por seu mestre, o mestre Kuthumi, aliás, com uma rapidez incrível. Em cerca de 40 dias, Leadbeater fez os exercícios adequados para atualizar as energias e abriu todos os seus centros energéticos e adquiriu aquela visão superior dos mundos espirituais chamada de clarividência. E ao invés de muitos clarividentes que usam esses poderes apenas para fins pessoais, para se transformarem em verdadeiros detetives do que acontece com as outras pessoas, porque elas podem enxergar a distância, podem ver as auras das pessoas, podem ver as cores das emoções e dos pensamentos das pessoas. Leadbeater e outros grandes clarividentes fizeram investigações, escreveram livros
e lançaram as bases de uma nova ciência que, com certeza, vicejará no futuro, onde cientistas e pesquisadores não utilizarão apenas instrumentos físicos, mas sim utilizarão o maior de todos os instrumentos, o mais agudo, o mais profundo, aquele que é capaz realmente de inquirir mais profundamente a realidade, a verdade das coisas, que é a nossa mente, que são os poderes psíquicos da nossa consciência. E essas pessoas que têm essa clarividência, ouvintes, percebem realmente que não há isso que nós chamamos de morte. As pessoas desaparecem com seu corpo físico aqui na Terra, mas a sua consciência continua intacta. As pessoas, inclusive, têm praticamente a mesma aparência do outro lado, só que elas não estão mais limitadas pela matéria e elas inclusive aperfeiçoam a sua aparência, parecem mais jovens, mais belas, e não tendo mais que trabalhar para se sustentar, não tendo que comer para sobreviver, essas pessoas lá do outro lado passam a ser exatamente aquilo que elas são, que é o conjunto de qualidades ou de defeitos que elas têm na sua personalidade. Então não há nada de diferente naquelas pessoas que estão lá do outro lado, e o clarividente as vê, conversa com elas e pode realmente ter um intercâmbio, um colóquio com elas da mesma forma como faz aqui com as pessoas que estão encarnadas como nós estamos agora. E não é nenhum crime, ouvintes, fazer isso, pois realmente é isso que os mestres realmente esperam, é que nós desenvolvamos as capacidades para subir até esses planos espirituais, não simplesmente para conversar com os mortos, mas sim para encontrar, inclusive, com pessoas mais elevadas, com os próprios discípulos e com os mestres em si mesmo, porque eles são pouco acessíveis aqui na matéria, mas são muito mais acessíveis e muito mais propícios a contatos do que eles são aqui na matéria. E o último tópico, ouvintes, aqui do primeiro capítulo do livro do Leadbeater, que faz parte dos preconceitos, dos prejuízos com relação à morte, é o próprio terror à morte. E Leadbeater nos fala a esse respeito. Do falaz prejuízo que se supõe incognoscível, o mundo ultraterreno deriva em grande parte, e está com ele diretamente relacionado, o medo, o terror à morte, que influi tão poderosamente na vida de muitos homens. Ninguém deseja tratar desse assunto na conversação ordinária. Porém, aqueles que, como sacerdotes, estão em íntimo contato com um grande número de pessoas, sabem de sobra quão intenso é o terror à morte em alguns que a veem como um fantasma, um espectro cuja constante ameaça não os deixa nem uma hora em sossego e liberdade. Mas os que temem a morte também temem a de seus parentes, e quando a de alguns deles sobrevém, entristecem-se tanto pela separação como pela sorte que lhes caiba. O conhecimento das verdades relativas à morte faz desaparecer a um só tempo o terror e a ansiedade. O homem, devidamente instruído neste ponto, considera a morte como um passo da vida e convence-se de que a existência de ultratumba não é mais temível do que a terrena. O temor nasce não tanto do vislumbrar algo espantoso, porém mais da incerteza e horror a um abismo sem fundo.
quando esta falsa crença é substituída por um conhecimento definido de tudo quanto se relaciona com o mundo astral, o homem sente confiança em si e está disposto a enfrentar altivamente o seu destino. A convicção de que os mundos superiores são regidos por leis idênticas às do nosso põe-nos em contato mais íntimo com eles e nos habitua a encará-los como nossa própria residência. Temos então a certeza de que, em todos os mundos, estamos igualmente sujeitos ao mesmo poder e que, portanto, nós e nossos parentes têm a mesma segurança em todos. É realmente um ponto interessante, ouvintes, e que obviamente aflige ou afligiu a cada um de nós. Esse medo do desconhecido, esse medo de algo que nós não sabemos o que é esses acontecimentos que podem, ou não nos acontecer após a morte. E são terríveis os relatos daqueles que têm falado a esse respeito, porque o mundo que está nos esperando, ouvintes, do outro lado da cortina da vida, é um mundo muito diferente desse mundo em que nós estamos. Porque o mundo físico é um mundo da inércia, é um mundo onde as coisas são lentas, onde as coisas são densas, são poderosamente físicas e difíceis de se movimentar, difíceis de serem alteradas. Enquanto que o mundo astral é um mundo plástico, é um mundo onde a consciência e principalmente a emoção tem uma influência muito grande. E assim, ouvintes, nós estamos vivendo uma vida aqui, desenvolvendo uma série de aspectos da nossa personalidade, mas nós deveríamos estar alertas, porque muitas dessas qualidades ou dessas características que nós temos nesse momento e que nós podemos não dar muita bola para elas, porque não faz muita diferença no mundo, que são as nossas emoções, os nossos pensamentos, serão, ouvintes, praticamente tudo o que nós vamos ter do outro lado. E aí é que está, além de ter esse medo, esse terror, a morte em si, o pior, ouvintes, é essa ignorância do que vai acontecer lá do outro lado. Porque aqui na matéria nós estamos certos pela força e a violência do poder material, ouvintes, do que realmente importa aqui na matéria são as posses, são o dinheiro, é a influência política, é a influência militar, é o poder, ouvintes, quer seja econômico, quer seja político, quer seja o poder de exercitar a força sobre os demais, dos mais diversos aspectos, e praticamente a maior parte do mundo vive para ter um quinhão dessa força, para ter dinheiro, para poder comprar as suas coisas, comprar a sua casa, o seu carro, poder se alimentar, poder sobreviver. E isso, ouvintes, é realmente uma limitação muito grande, porque nós passamos a vida toda buscando esse poder, esse dinheiro, simplesmente para viver aqui na Terra. E o que nós chamamos de viver, ouvintes, na verdade é apenas o sobreviver. É apenas a manutenção desse circuito, dessa estrutura fisiológica que nós temos, com todas as suas necessidades. Nós precisamos de um teto, precisamos nos abrigar, precisamos nos vestir, precisamos ingerir alimentos, precisamos estar nos deslocando, precisamos nos comunicar. Temos uma série de necessidades básicas que são todas
compradas ou são trocadas por esse poder. Mas quando nós cruzamos o portal da morte, ouvintes, isso aí acaba completamente. Pode ser um milionário ou pode ser um camponês paupérrimo, ouvintes, os dois são absolutamente iguais lá no mundo espiritual, no mundo astral. Porque lá, ouvintes, esse vil metal, esses dígitos que estão aí na nossa conta corrente, ou esse papel ou essa moeda que estão nesse momento nos nossos bolsos, dentro das nossas carteiras, no outro mundo isso não vale nada. O que a pessoa é do outro lado, ouvintes, é o que ela é verdadeiramente enquanto um ser vibratório. O que interessa no mundo espiritual são as suas emoções, são as suas sensações, são os seus pensamentos, os seus ideais, é aquilo que você pode vibrar. É essa, ouvintes, a verdadeira riqueza. E foi por isso que grandes mestres como Jesus alertaram, inclusive quando foram inquiridos, se deveríamos pagar os nossos impostos, Jesus poderia ter dito, não paguem os impostos, eles são injustos. Mas não, Jesus disse, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então esse poder mundano, esse verdadeiro estrume do diabo aí que nós carregamos no nosso bolso, ouvintes, isso é uma coisa que não tem sentido e não é real no mundo dos seres espirituais, e é o nosso verdadeiro mundo. Lá o dinheiro, quanto nós ganhamos ou quanto nós temos, lá isso não significa rigorosamente nada. Então o homem, a mulher que passar a sua vida inteira simplesmente para angariar fundos, para reter posses materiais, valores, joias, carros, iates, aviões, propriedades, fazendas, chácaras e poder político e militar e tudo mais, ouvintes, isso vai ser a maior decepção dessa pessoa, porque ela vai chegar lá do outro lado nua e crua se ela não tiver desenvolvido também o seu lado humano. Lá do outro lado, o que vale realmente é o que você tem no seu coração. Se você é uma pessoa boa, se você tem uma boa vibração emocional, se você tem ideias, se você tem ideais, se você tem conhecimentos, se você aprendeu, mesmo estando aqui na matéria, a apreciar o que é belo, o que é bom da vida, ouvinte, sem ter que se apegar a essas coisas, lá do outro lado, você e eu seremos lá do outro lado milionários, porque lá, ouvintes, o que vale é o que se vibra e não o que se possui e o que se retém, que é a grande ilusão aqui desse plano material. Então, ouvintes, aqueles que passarem essa vida material simplesmente, se fartando dos prazeres da matéria, quando estiverem num mundo onde esses prazeres não mais serão possíveis, serão as pessoas mais miseráveis, serão os verdadeiros mendigos, os verdadeiros pés rapados e os verdadeiros desvalidos lá do outro mundo, porque estarão presos dentro das suas conchas astrais, sofrendo as ilusões que eles mesmos criaram. E tem pessoas que são tão apegadas que não fazem nem corretamente a transição para o outro lado e viram verdadeiros fantasmas que ficam aqui assolando e assustando as pessoas do mundo, porque o plano astral, ouvintes, ele vai desde aqui, essa superfície da Terra e até, obviamente, a parte terrena do planeta, até praticamente aonde está a Lua. É um espaço enorme
aonde há muitas e muitas localidades onde nós podemos descansar e ficar. Mas aqueles que são materialistas, aqueles que estão apegados e que estão iludidos pela matéria, ficam vagando aqui pela superfície, procurando muitas vezes obsedar pessoas que estão aí se entregando aos vícios ou aos prazeres mundanos, tentando obter alguma sensação, alguma vibração, simplesmente por atentar outras pessoas. Então, ouvintes, isso é realmente algo que nós devemos estar nos preparando, porque nós temos que nos conscientizar do que é o verdadeiro ser humano, o que é que realmente é real dentro do nosso ser, porque tudo que está à nossa volta é impermanente. Daqui a 50 ou 100 anos, nenhum de nós estará mais aqui nessa matéria. Precisamos estar conscientes disso. Nós vamos passar para o outro lado, aonde nenhum desses bens materiais vai passar para o outro lado. Então, nós nascemos todos iguais e, no final das contas, morremos também todos iguais. Mas aquele que tiver semeado, tiver colhido o material certo, do outro lado, ouvintes, terá condições realmente de não só escapar desse terror à morte, porque esse terror da morte, esse medo de morrer, esse medo de ir para o desconhecido, nós vamos ver nos outros capítulos desse livro, causa realmente uma miséria terrível para as pessoas que assim pensavam. Porque no final das contas, ouvintes, nós somos realmente o que nós pensamos. E isso já estabeleceu Hermes Trismegisto há milhares e milhares de anos atrás, nas suas instruções secretas, que hoje são ditas cabalísticas ou herméticas, quando ele dizia que o mundo o universo é mental e cada ser humano é um universo mental também. Nós não somos apenas matéria, e quando nós deixamos a matéria, nós entramos no mundo real, no mundo dos pensamentos e das emoções, e ali importa aquilo que nós podemos vibrar. Então, ouvintes, o avançar da hora nos faz aqui colocar ponto final em mais um programa Luxo Esotérica. Agradecendo muitíssimo a audiência de todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui durante a noite. Muito obrigado também pela audiência daqueles que estão nos acompanhando nas reapresentações desse programa. Você que está me ouvindo a qualquer hora do dia, da noite, das madrugadas, no site da Levir ou aqui na Rádio Esotérica FM. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e convido a todos para a nossa última vibração. Fechemos os nossos olhos, nos interiorizemos e, sentindo o brilho dentro dos nossos corações, vamos nos comunicar, nos conectar com a nossa partícula divina espiritual dentro dos nossos seres. E vamos procurar, ouvintes, internalizar. Vamos realizar, compreender o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Muitíssimo obrigado pelo seu prestígio, pela sua audiência
nos despedimos aqui desejando a todos realmente um ótimo final de período para aqueles que estão nos ouvindo à noite e um maravilhoso dia para aqueles que estão nos acompanhando aí pelas manhãs. Uma saudação a todos, um forte, um fraterno, um caloroso abraço aqui de Osmar de Carvalho. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.